Ele corria, mas não para vencer. Corria para escapar. Jacó, o homem conhecido por sua astúcia, agora era apenas um fugitivo atravessando o deserto. A areia sob seus pés queimava, o vento carregava o peso da culpa, e o céu, por mais azul, num que fosse, parecia distante demais. Ele deixara para trás sua casa, sua família e o irmão que jurara matá-lo. Tudo por causa de uma bênção, aquela que ele enganou para conquistar. O mesmo Jacó que desejava o favor de Deus, agora carregava o medo dos homens. Cansado, sozinho, sem destino certo, ele apenas andava. Era noite quando parou. Pegou uma pedra qualquer e fez dela seu travesseiro. Nada confortável, nada digno, mas naquela hora, qualquer descanso servia. O céu ainda parecia calado, Deus ainda parecia longe. Jacó não fazia ideia de que aquela noite, no lugar mais improvável, sua história mudaria para sempre. Ali, deitado no chão duro do deserto, sem tenda, sem guarda, sem esperança, Jacó teve um sonho, mas não era um sonho qualquer. Ele viu uma escada, não uma feita por homens. Ela partia da terra e subia até o céu, e nela anjos subiam e desciam, como mensageiros entre dois mundos. No topo da escada estava o Senhor, não um juiz pronto para puni-lo, mas um Deus que falava com ternura, reafirmando promessas feitas a seu avô Abraão. Promessas de terra, de descendência, de bênção, mesmo para um homem como Jacó. Você já se sentiu assim? Perdido, culpado, como se tudo tivesse saído do controle? Esse momento é para você, porque a história de Jacó é mais do que uma narrativa antiga. É um espelho da alma humana, um retrato do quanto podemos nos afastar e ainda assim ser alcançados. A escada que Jacó viu não era só para ele, era uma mensagem eterna. O céu ainda se conecta com a terra e Deus ainda desce até os quebrados. Esse é o início da nossa jornada. Uma história que atravessa gerações, passa por desertos, por encontros com Deus e nos aponta para algo maior. Fique comigo até o fim, porque a escada que tocou o céu naquela noite ainda está estendida hoje. O deserto não era apenas areia e silêncio, era também espelho da alma. Jacó não fugia apenas da ira de Esaú, fugira de si mesmo, dos erros, da culpa, da sensação de que perdera o direito de ser abençoado. O jovem que um dia quis a bênção de Deus acima de tudo, agora atravessava vales secos com o coração em ruínas. Ele havia mentido, enganado o pai, destruído a confiança do irmão, e agora estava só. Mas existe um tipo de solidão que revela quem realmente somos. E ali, no meio do nada, com o céu estrelado como único teto, Jacó finalmente parou de correr. Não porque quis, mas porque já não havia forças para continuar. Aquela pedra embaixo da cabeça era dura, mas não mais que o peso que ele carregava por dentro. E é nesse tipo de momento que Deus fala. Quando todas as palavras humanas cessam, quando não temos mais desculpas nem máscaras, quando tudo desaba e só resta o céu. E foi nesse exato ponto da jornada que Jacó teve uma visão, uma escada, uma ponte entre dois mundos, anjos subindo e descendo, uma conexão viva entre Deus e o homem. Talvez você se identifique com ele, talvez também esteja em fuga, não geográfica, mas emocional, espiritual, fugindo do passado, das escolhas erradas, daquilo que ninguém vê, mas que você carrega no peito como uma rocha. E se for assim, essa mensagem é para você. Deus não apareceu para Jacó num templo, nem num momento de vitória. Ele apareceu no deserto, no fracasso, na vergonha. Porque é exatamente aí que a graça de Deus brilha com mais força. A escada que Jacó viu é um símbolo eterno. Deus desce até onde estamos, mesmo quando não merecemos.
Ele nos encontra na dor e nos lembra quem somos de verdade, não apenas pelos erros que cometemos, mas pelo propósito que Ele nunca esqueceu. Naquele sonho, Deus falou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Que declaração! Um Deus que não desiste mesmo quando você já desistiu. Um Deus que permanece mesmo quando tudo mais foi embora. Jacó acordou em choque e disse: Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Talvez você também precise ouvir isso hoje. Deus está aí, mesmo que você não perceba, mesmo que esteja cansado. Ele não se afastou, ele desce escadas para te encontrar. Jacó viu uma escada. Não era uma escada comum. Não era feita por mãos humanas, nem sustentada por engenharia. Era celestial. Seus pés tocavam a terra, mas o topo alcançava os céus. Ela ligava o mundo físico ao espiritual, o terreno ao eterno. Jacó, deitado no pó, enxergava algo que ninguém ao seu redor via: uma ponte viva entre Deus e o homem. Anjos subiam e desciam, como mensageiros em movimento contínuo. A revelação era clara. O céu não está em silêncio. Deus não está distante. A comunicação, a ação, a providência. Mesmo quando tudo parece parado, os anjos estão em missão. Mesmo quando você não sente, o céu está se movendo e ali, no alto daquela escada, o Senhor se manifestou. Deus em pessoa, não para acusar Jacó, mas para confirmar a promessa que ele mesmo dera a Abraão e Isaque. Isso é incrível. Deus não cancelou o plano por causa do erro de Jacó. Ele reafirmou. Ele disse: Eu sou contigo, não te deixarei até cumprir tudo o que prometi. Essa escada é um dos símbolos mais poderosos das Escrituras. Ela representa a reconciliação. O caminho entre o homem pecador e o Deus Santo, um caminho que o próprio Deus construiu. E séculos depois, Jesus apontaria para essa mesma escada. No Evangelho de João, Jesus disse a Natanael: Em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele estava dizendo: Eu sou a escada, o elo perdido, a ponte de volta ao Pai, a reconexão entre um mundo ferido e um reino perfeito. O que Jacó viu como símbolo, Jesus encarnou como realidade. Cristo é a escada viva. Ele tocou a terra, nasceu, sofreu, morreu, e ao mesmo tempo tocava o céu, porque era Deus. Ele fez o que ninguém mais poderia, uniu os dois mundos. Ele não apenas trouxe Deus até nós, trouxe também a chance de nós subirmos até ele. Jacó estava deitado quando viu, impotente, falido emocionalmente, e mesmo assim, a escada estava ali. Isso diz muito sobre a graça. Ela não depende de onde estamos, mas de quem está vindo até nós. E a boa notícia é que Jesus ainda é essa escada. Ainda há movimento no céu, ainda há anjos subindo e descendo, ainda há promessas sendo cumpridas. Você pode estar deitado hoje, cansado, sem forças, mas levante os olhos. A escada está aí. Cristo está no meio do caminho, com a mão estendida. O céu não te abandonou. Jacó acorda em choque. O chão ainda é o mesmo, as pedras continuam duras, mas algo mudou para sempre dentro dele. Aquele lugar esquecido, que horas antes era apenas um ponto qualquer no deserto, agora era terra santa. Ele diz, com os olhos arregalados: O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Isso é o que acontece quando Deus fala no deserto. O cenário continua igual, mas a alma desperta. Porque o verdadeiro encontro com Deus não depende do lugar físico, depende do coração quebrantado. Jacó não estava em um templo, não havia sacerdote, nem música, nem multidão. Apenas ele, Deus e um chão seco. E ali, naquele lugar improvável,
ele ouviu a voz do Eterno. Isso nos lembra que Deus escolhe lugares inesperados para nos marcar com promessas eternas. Ele se levanta, pega a pedra que havia usado como travesseiro e faz um altar. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ele unge a pedra com óleo e dá ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Foi ali, no meio do nada, que Jacó construiu um altar, não com riqueza, não com aparência, mas com gratidão e reverência. Esse altar era a resposta espiritual de um homem que havia sido tocado pela revelação divina. Era a sua forma de dizer: eu reconheço, eu me rendo, eu creio. E então ele faz um voto. Não um acordo de troca, como se tentasse negociar com o Altíssimo, mas um compromisso de fé. Se o Senhor for comigo, se me der pão e roupa, e me fizer voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. É a declaração de alguém que começa a entender o que é caminhar com Deus. Jacó estava fugindo, mas Deus o alcançou. Estava sozinho, mas Deus o cercou. Estava confuso, mas Deus lhe mostrou o fim desde o começo. Ele partiu como fugitivo. Agora caminha como alguém com destino profético. Esse é o poder de um encontro com Deus. Ele não muda só o nosso caminho, muda o nosso coração e nos transforma de sobreviventes em adoradores, de fugitivos em portadores de promessa. Quantos de nós estamos no meio de desertos hoje? Em lugares onde não há direção nem segurança? Pois saiba, Deus ainda fala em Betel. Ele ainda visita corações no meio do nada. E Ele ainda transforma travesseiros de pedra em altares de esperança. O que está nas suas mãos hoje? Uma pedra dura? Um chão seco? Isso é tudo o que Ele precisa para te marcar com propósito. Construa seu altar, mesmo no deserto. Porque onde há altar, há visitação. Você já teve a sensação de estar entre dois mundos? Como se estivesse vivendo o agora, mas com o coração clamando por algo eterno. É isso que acontece quando o céu toca a terra. E mais ainda, quando o céu toca você. A história de Jacó não é apenas um relato antigo, é um espelho, é sobre mim, é sobre você. Porque todos nós temos nossos desertos, nossas fugas, nossas pedras no caminho. Quantas vezes você se sentiu como Jacó, confuso com o futuro, carregando erros do passado, cercado por incertezas no presente? Talvez, como ele, você também esteja em fuga, fugindo de escolhas ruins, de culpas não resolvidas, de expectativas que falharam. Mas aqui vai uma verdade poderosa. É nesses momentos que Deus mais se aproxima. Jacó não procurou a escada. Ele não construiu uma rota para o céu. Foi o céu que veio até ele. E isso é graça. É o céu nos surpreendendo. É Deus dizendo: você não precisa subir até mim, eu desço até você. Na vida moderna, essa escada tem outro nome: Jesus. Ele mesmo disse em João 1:51: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a ponte, Ele é o elo, Ele é o caminho entre o divino e o humano. Não importa onde você está agora, não importa o tamanho da sua dor ou da sua dúvida, o céu continua ativo, os anjos continuam em missão e Deus continua descendo até os corações sinceros. Você não precisa ter todas as respostas, nem saber como orar bonito. Só precisa parar, silenciar e dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. É simples assim, porque Betel não é um lugar geográfico, é um estado da alma. A boa notícia é que Deus ainda escolhe terrenos secos para plantar suas maiores promessas. Ainda transforma travesseiros de pedra em altares de renovo. Ainda revela escadas de propósito no meio de noites escuras. Hoje, talvez tudo o que você tenha seja uma pedra e um coração cansado.
mas Deus vê isso como um convite. E quando ele chega, tudo muda. Você está pronto para encontrar o céu no seu deserto? Pessoal, agora quero convidar vocês a fazerem uma pausa, a se desconectar de tudo o que está acontecendo ao redor e a se conectar com o que é mais importante neste momento, o nosso relacionamento com Deus. Se você puder, feche os olhos, respire fundo, relaxe e no seu coração, prepare-se para um momento de oração. Deus está aqui, pronto para ouvir, pronto para falar com você. Vamos começar? Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que temos para refletir sobre o teu poder, sobre a tua presença e sobre as maneiras surpreendentes com que tu nos alcanças, mesmo nos lugares mais baixos, nos momentos de maior dificuldade. Senhor, assim como tu foste com Jacó, nós cremos que tu estás conosco também. Tu és o Deus que faz a escada entre o céu e a terra, e estamos aqui diante de ti para entregar nossas vidas e nossos corações. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às tempestades da vida, tu estás presente. Como tu mostraste a Jacó, tu também nos mostras, em nossos momentos de solidão, de fuga e de desespero, que tu és a nossa rocha, que tu és o nosso refúgio, a nossa força. Mesmo quando não vemos o caminho à frente, sabemos que tu preparas uma escada para nos alcançar. Tu estendes a tua mão para nos levantar, para nos guiar, para nos levar de volta à esperança. Hoje, Senhor, pedimos que a tua presença se manifeste de maneira poderosa em nossas vidas. Que possamos ver a escada que conecta o céu à terra, não apenas como um símbolo distante, mas como uma realidade diária. Que possamos experimentar a tua proximidade em nossos corações, que possamos sentir tua mão estendida, nos guiando em cada passo. Senhor, em meio às dificuldades que enfrentamos, nós entregamos nossos medos, nossas dúvidas e nossas incertezas a Ti. Sabemos que não precisamos caminhar sozinhos. Tu és o Deus que nunca nos abandona. Assim como tu fizeste com Jacó, pedimos que tu transformes nossas situações, que tu nos mostres o propósito em meio à dor e que nos levantes para cumprir os teus planos para nossas vidas. Pai, abençoe todos aqueles que estão aqui ouvindo esta oração, que a tua paz invada seus corações, que eles sintam tua presença perto, ao seu lado, levantando-os quando caírem e guiando-os em cada passo. Que eles possam se lembrar, todos os dias, de que a escada está à sua frente e que tu estás disposto a nos guiar para novos horizontes de fé, de confiança e de vitória. Nós colocamos diante de ti todos os nossos desafios, nossas preocupações e nossas esperanças. Confiamos, Senhor, que tu, o Deus de Jacó, és o mesmo Deus que está conosco hoje. Sabemos que nada é impossível para ti, e é com essa confiança em ti que pedimos, com fé em nossos corações, que tu nos guies pelos teus caminhos eternos. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Agora respire fundo, sinta a paz de Deus te envolvendo e saiba que Ele está com você. Ele nunca te abandonou e Ele não vai te deixar. Se você sentiu no coração que precisa de mais, lembre-se. A escada entre o céu e a terra está sempre ao seu alcance. Agora talvez você se pergunte, o que tudo isso tem a ver comigo hoje? Como posso aplicar essa visão de uma escada que conecta o céu à terra, de um Deus que se faz presente na minha vida? A resposta está em não perder a esperança, mesmo quando a estrada parece difícil. Assim como Jacó, que estava fugindo, que estava perdido e sozinho, nós também enfrentamos momentos de dor, incerteza e até mesmo falhas.
Mas Deus, em sua infinita misericórdia, se encontra conosco onde estamos. Não importa o quão baixos estejamos, Ele nos oferece a chance de reencontrar o propósito, de tocar o céu com nossas mãos e nossos corações. E mesmo quando achamos que estamos em um deserto, Ele nos mostra que há vida, a promessa e a transformação, porque Ele está conosco. E Ele é aquele que transforma até mesmo os nossos maiores desafios em momentos de revelação e crescimento. Jacó, naquele momento de desespero, recebeu a promessa de que Deus estaria com ele, o guiaria e o protegeria. E assim como Ele fez com Jacó, Deus quer fazer com você. Quer transformar seu deserto em um jardim de propósitos, onde cada passo dado é um passo mais perto de quem você foi criado para ser. E agora, para aqueles que se identificaram com essa jornada de transformação, com a ideia de um Deus que não desiste de nós, eu quero convidá-los a continuar a nossa jornada de fé e revelação no próximo vídeo. Não perca José, do poço ao palácio. José foi alguém que, assim como Jacó, passou por uma jornada de desafios e fugas, mas Deus usou cada um desses momentos para moldá-lo para algo muito maior. Sua história é a história da superação, da restauração e da confiança em um plano divino que transcende qualquer situação. José é um exemplo de que, não importa onde você esteja agora, Deus pode te levar do poço para o palácio. Ele pode transformar seu sofrimento em vitória, sua dor em propósito e sua fraqueza em força. Então, eu te convido, siga essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir como José, um homem perdido e esquecido, foi usado por Deus para cumprir grandes propósitos. Sua história vai te inspirar a continuar acreditando na transformação que Deus tem para a sua vida. Porque assim como a escada de Jacó, o que Deus tem para você está mais perto do que você imagina.